Olá, pessoal. Na aula de sociologia de hoje, eu vou mostrar para vocês três grandes avanços que nós tivemos no Brasil nos últimos tempos. Esses últimos tempos que eu estou dizendo são os anos referentes ao período de redemocratização do Brasil até os dias atuais, um período denominado de Nova República. Apesar do Brasil hoje estar meio bagunçado, a gente está vivendo numa crise que não é só brasileira, é uma crise mundial. Apesar disto, são inegáveis alguns avanços na nossa caminhada desde a saída do regime militar. E eu vou mostrar para vocês pelo menos três itens que demonstram esse nosso avanço. Então, vamos a isso. Aí, pessoal. Então, avanços políticos no Brasil. São inegáveis os avanços políticos no Brasil nos últimos decênios. O primeiro avanço, eu acho que é o mais notável de todos, uma prática democrática longeva para os padrões brasileiros. Ou seja, gente, o período da Nova República, que começou lá na saída do regime militar em 1985, já é o maior período da nossa história de democracia. Mas olha bem, olha, longeva para os padrões brasileiros, porque se você compara isso com os países europeus, com os Estados Unidos, ou mesmo aqui perto de nós, como o Uruguai, a gente deixa a desejar nessa questão aí. Mas para os padrões brasileiros, essa a Nova República é o momento de maior longevidade da democracia no Brasil. Exemplo disto. Agora eu vou mostrar para vocês os exemplos dessa prática política longeva. A primeira está aqui, olha. Desde 1985, nós tivemos no Brasil eleições periódicas para todos os níveis, sem interrupção, de vereador até presidente da República. E aqui, para demonstrar isso, eu peguei, gente, alguns exemplos, algumas imagens para mostrar para vocês. A mais importante eleição no período da Nova República é a de 1989. Lembrem-se que a última eleição presidencial ocorrida no Brasil foi em 1960, lá com o Jânio Quadros, foi eleito o Jânio Quadros. Desde então, a gente ficou sem eleição direta. Em 89, nós tivemos eleição direta para a presidência da República. E aí, olha, quantos candidatos nós tivemos nesta época? Tá vendo? São inúmeros. Aqui está colocado o Silvio Santos, mas o Silvio Santos teve a candidatura dele impugnada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nesta eleição, já vigorava a eleição em 2 turnos, e aí nós tivemos, de todos esses candidatos, os 2 mais bem votados foram para o segundo turno, o Lula e o Collor. Esse é o slogan do Lula, sem medo de ser feliz, e esse é o slogan do Collor. Veja aqui, olha, os 2 L's do nome do Collor nas cores da bandeira do Brasil. E ganhou a eleição, como todos vocês sabem, o Collor. O Collor foi eleito, gente, com 40 anos. Ele foi o mais jovem presidente do Brasil a ser eleito. Bem, aí, por problemas internos, uma política econômica desastrada, uma crise econômica muito grave e denúncias de corrupção no governo dele, ele sofreu impeachment e assumiu o vice. Aqui, olha, Itamar Franco. Itamar Franco era vice de Collor, assumiu com o impeachment do presidente. Itamar é de Minas Gerais, ele é da cidade de Juiz de Fora, e aí ele terminou o restante do mandato do Collor. Em 1984 nós tivemos eleição, e aí olha, em 94 e 98, eleito em primeiro turno contra Lula, foi o Fernando Henrique Cardoso.
Desde 89, são os dois momentos em que o presidente da República foi eleito em segundo turno. É o Fernando Henrique Cardoso. Tanto em 94 quanto em 98, ele disputou com o Lula. Então, aqui o Fernando Henrique Cardoso, primeiro presidente reeleito da história do Brasil. Esse aqui é o vice dele, Marco Maciel, um político pernambucano que já morreu. Em 2012, nós tivemos a nova eleição, e aí o Fernando Henrique não podia ser mais candidato, e o Lula, pela quarta vez, 89, 94 e 98. E em 2002, quarta vez, ele disputou com o José Serra no segundo turno, e foi reeleito em 2006, então é a chegada do PT ao poder. E isso aí é de extrema importância. Por quê? Porque Lula, gente, foi o primeiro candidato de origem popular e de esquerda a ser eleito e tomar posse. Na época, o pessoal via, se ele ganhar, será que vai poder tomar posse? Será que as Forças Armadas vão deixar? Então, não teve problema. Então, a eleição de 2002 tem esse aspecto importante. Primeira vez que um partido de esquerda e um candidato de origem popular chegam ao poder. Então, Lula foi reeleito em 2006, aí depois, em 2010, ele escolheu a Dilma disputou em 2010, ganhou do José Serra, em 2014 ganhou do Aécio, e o PT firmava o quarto mandato consecutivo, 2 de Lula e 2 da Dilma. E aqui o vice da Dilma, Michel Temer. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Em 2016, após o impeachment de Dilma, o vice dela, o Temer, assumiu o poder e levou até 1º de janeiro de 2018. E em 2018 nós tivemos a eleição que todos vocês se lembram, em que no segundo turno o Bolsonaro disputou com o Fernando Haddad e o Bolsonaro ganhou. Então, ou seja, gente, desde 1989 até agora, nós temos um período de longevidade da prática democrática no Brasil. E um dos itens disto para demonstrar isso é o que eu acabei de dizer: eleições periódicas para todos os níveis. Agora eu vou mostrar mais algumas coisinhas que evidenciam essa prática democrática. Essa aqui, ampla liberdade política entre atores diversos. No Brasil, você é um menu de partidos políticos, de forças políticas, de ideias políticas, que você pode escolher a que você bem entender. Quer dizer, então, nós vivemos um período de ampla liberdade política. Não existe restrição no Brasil em relação a isso. Terceiro item dessa prática democrática: uma imprensa livre funcionando em plenitude. A imprensa brasileira, jornais dos mais diversos, veículos de televisão, os mais diversos, todos funcionando em plenitude. E o próximo item, instituições eleitorais que alcançaram maturidade. Aqui eu dei o exemplo do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas que se consagraram e transformaram o Brasil numa vitrine de eficiência do mecanismo eleitoral, apurações muito rápidas, 2, 3 horas depois de terminada a eleição, a gente já sabe o resultado para os cargos executivos e os legislativos um pouco depois. Vocês vão ver agora na eleição de 2020, que até às 10 da noite a gente já vai ficar sabendo quem são os prefeitos eleitos de praticamente todo o Brasil. E confiabilidade do sistema. O sistema eleitoral brasileiro é um sistema confiável. Então, esses itens que eu acabei de dizer, né, eu trouxe 2 exemplos, 2 imagens aqui, das urnas eletrônicas, que o Brasil foi o primeiro a experimentar, e hoje ele é um país que é vitrine dessa coisa. E o último item, sistema de pesos e contrapesos que funcionam, embora imperfeitamente.
Ou seja, esse sistema, gente, de pesos e contrapesos, é que o poder limita o poder. Este é um item fundamental da prática democrática. Então, o presidente da República não pode fazer o que quiser. Tem o legislativo e tem o judiciário. O poder judiciário não pode fazer o que quiser. Por exemplo, se ele aprovar uma lei julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, essa lei não entra em vigor. Então, no Brasil, isso não é perfeito, mas funciona. Então, aqui, olha, o primeiro item dos nossos avanços é esse aqui, olha, a prática democrática longeva para os padrões brasileiros. Então, quer dizer, é inegável que o Brasil construiu um regime democrático, por esses itens que eu acabei de dizer. É claro, gente, que eu digo para vocês que quem estuda mais profundamente isto, vê que a democracia brasileira ela tem problemas, ela é emperrada, mas isso eu vou deixar para falar num próximo vídeo. Segundo item dos nossos avanços, participação política ampla, aberta e incisiva. A sociedade brasileira é uma sociedade que acordou para a política. Você pode não concordar com a posição do outro ou de um grupo, mas nós debatemos, nós saímos às ruas e por aí afora. Às vezes a gente faz isso até com muita virulência, e aí, como agora que a gente está passando por esses momentos de grande polarização e radicalidade. Mas a gente não pode negar isso. A sociedade brasileira é uma sociedade que está atenta, que participa, que sai às ruas em determinados momentos. E isso é bom. Você ter isso aqui, olha, uma participação política ampla, aberta, incisiva, isso é bom para a democracia. É claro que se a gente persiste na polarização e no radicalismo, isso pode ser igual remédio demais e criar problemas, envenenar ali na frente. Mas em si isso é legal. Eu dei alguns exemplos disto, de momentos assim cruciais em que a sociedade brasileira saiu às ruas para participar. A anistia em 1979, as diretas já em 84, o Colégio Eleitoral e a eleição de Tancredo Neves em 85, a Assembleia Nacional Constituinte que funcionou entre 87 e 88, a Constituição de 88, que é o nosso marco jurídico legal fundamental, a primeira eleição presidencial direta desde 1960, que eu acabei de mostrar para vocês, foi realizada em 1989, o impeachment de Collor, grandes manifestações em junho de 2013 e o impeachment da Dilma. E aqui eu trouxe imagens disto. É a luta pela anistia, as diretas já, a Constituição de 88, promulgada, tendo Ulisses Guimarães na sua chefia, o impeachment do Collor, fora Collor, junho de 2013, e as grandes manifestações que varreram o Brasil. Então, ou seja, a sociedade brasileira é uma sociedade que participa, que vai às ruas, que se mostra. É o que eu falei. Mas você pode não concordar com a manifestação, com as ideias do outro, mas o fato é que ninguém está proibido de sair às ruas e veicular as suas ideias. Este é um item que mostra que nós avançamos na prática democrática. Que o Brasil é um país mais antenado, mais ligado no que está acontecendo na política. E o terceiro item, gente, de avanços que nós tivemos nesse período está aqui, olha, políticas sociais inclusivas. No período da Nova República, a despeito das crises econômicas que sempre têm efeito em políticas sociais, a gente avançou nisso. Aí eu dei alguns exemplos. O Bolsa Escola no governo Fernando Henrique Cardoso, que depois, gente, o Lula, quando ele chegou ao poder em 2002, ele reuniu as várias bolsas, a mais importante era a escola, do governo Fernando Henrique Cardoso, e criou o Bolsa Família e o ampliou.
o FIES, que é o financiamento estudantil para curso superior, o ProUni, que é o financiamento de estudantes de baixa renda em universidades particulares, e as cotas raciais, que hoje são uma presença constante no nosso dia a dia. Então, aqui, olha, são conquistas, todos esses três. Ó, repito, as eleições periódicas e o avanço da democracia, 2, uma sociedade participativa, e 3, políticas sociais inclusivas, são conquistas importantes. As crises econômicas fragilizam a terceira, que é políticas sociais inclusivas. Toda vez que a gente tem crise econômica, essas políticas sociais sofrem, porque falta dinheiro para financiá-las. O radicalismo e a falta de cultura política e a polarização enfraquecem as duas primeiras, que são as duas primeiras, a prática democrática e a participação da sociedade. Então, apesar disso aqui que eu coloquei, nós não podemos negar esses avanços da sociedade brasileira. E aqui, para encerrar essa parte, fundamental para quem pensa política. Aperfeiçoamento político institucional do Brasil. Isso exige muito esforço e sabedoria política, e leva tempo. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente conquistou, mas que é preciso avançar muito mais. Nos próximos anos, nós estamos assistindo hoje no mundo a uma fragilização do regime democrático, não é só no Brasil, não. Então, a não ser que a gente goste de ditadura, de regime autoritário, mas aí isso é problemático, mas se tiver gente que goste disso, vai fazer o quê? Mas a democracia é um valor. Então, isso aqui é algo que deve estar presente na vida de todo mundo. É preciso o aperfeiçoamento institucional do Brasil. Mas isso a gente faz de uma hora para outra? Não. Isso exige esforço, isso exige sabedoria política, leva tempo, tem que deixar tudo amadurecer. E o segundo item é que é necessário alfabetização política. Ler, procurar se informar, evitar polarizações e radicalismos estéreis. Tarefa de várias instituições e de cada um. Isso não leva tempo. Esse aqui de cima leva tempo. Mas esse aqui de baixo, por exemplo, da alfabetização política, gente, isso aqui depende de cada um. Eu coloquei aqui várias instituições porque, por exemplo, a escola, que é uma instituição, ela tem obrigação, ela tem compromisso com esse tipo de coisa, mas está ao alcance de cada um melhorar a sua cultura política. Então, isso não leva tempo, isso depende de boa vontade, de exercício consciente da cidadania. E aqui uma frase para a gente encerrar. Consciência política nos liberta da ignorância, alienação e principalmente de corrupção. É o que a gente vê na Nova Zelândia, na Finlândia, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, na Islândia, no Uruguai e mesmo no Chile. Então, esse é o compromisso pessoal de cada um. Bem, nesse item eu quis demonstrar para vocês que desde 1985 nós avançamos. E tem mais coisas, claro, mas como a minha questão aqui é política, então eu mostrei para vocês os avanços políticos que são inegáveis nos últimos 30, 40 anos. Então, gente, é isso aí, e até o próximo vídeo.